Olá a todos! Vamos agora ver 3 casos clínicos referentes aos assuntos dos ansiolíticos e também dos antidepressivos. Bom, vamos começar então com esse primeiro caso clínico aqui. Esse caso clínico diz respeito a um senhor de 56 anos que trabalhava como contador. No seu histórico clínico pessoal, nós temos doenças comuns para a idade e um bom estado cognitivo, o que significa que estava centrado, consciente do que estava acontecendo. Daí então vem os últimos acontecimentos, que dentro de uma análise de um caso clínico são de extrema importância porque trazem algumas informações essenciais importantes para ajudar a encontrar a resposta que virá auxiliar o paciente. Então, nós temos como informações a questão que recentemente recebeu informação que não trabalharia mais na empresa que atuava há vários anos e desde então começou a usar um benzodiazepínico por indicação do médico. Claramente que o fato de perder o emprego e viver na situação estressante, inclusive a gente vem passando, fez com que o médico então optasse por fazer um tratamento para a sua ansiedade, principalmente quando ele tinha suas crises de ansiedade. E devido à crise e à dificuldade de recolocação profissional, apresentou outro sintoma, uma somatização de um estresse que seria a questão da azia estomacal. Daí então ele se dirigiu à unidade básica de saúde e foi então prescrito cimetidina, que é um medicamento antiulceroso. E que, vale ressaltar, é um medicamento que causa muitas interações medicamentosas pelo fato de ser altamente metabolizado pelo fígado e formar metabólitos tóxicos. Então, quando se tem a formação de um metabólito tóxico, todos os esforços no fígado é para eliminar aquelas substâncias. E outras substâncias que talvez precisam ser metabolizadas acabam ficando esperando que esse processo então termine. Bom, daí o que aconteceu? Daí vem as últimas situações que é onde está a queixa principal do paciente. Sentindo-se fraco, sonolento e dificuldade para realizar pequenas tarefas em função desse estado que ele se encontra. Então nós podemos definir que a queixa principal do paciente, que é uma questão fundamental na questão de uma análise de um caso clínico, é justamente esta questão do sentir-se fraco, sonolento e dificuldade de pequenas tarefas. É aqui que nossos esforços têm que ser centrados para resolver o caso do paciente. Então, quando você se depara com uma situação de uma pessoa que está comentando alguma coisa relativo a medicamentos, procure identificar primeiramente qual é a queixa principal. No caso do paciente, então, ele se dirigiu a uma unidade básica de saúde e foi atendido então pelo enfermeiro da sua área. Analisando a literatura, esse enfermeiro observou que o medicamento cimetidina requer o que eu já mencionei anteriormente. Ele é altamente metabolizado. Ele, então, acaba sendo metabolizado preferencialmente a outros medicamentos. E na farmácia também havia disponível omeprazol, que não apresenta tais características. Bom, a questão é resolver a queixa principal do paciente. Como deixar ele menos fraco, menos sonolento? Para isso requer então alguns conhecimentos na farmacologia. Primeiro, como é que atuam os benzodiazepínicos na reversão de quadro de ansiedade? Esse paciente certamente estava com a situação de alcance de potenciais de ação de forma repetitiva, o que fazia então com que ele não desligasse dos pensamentos que o deixavam preocupados. E a forma então de reverter isso seria espaçar esses potenciais de ação. De que maneira? Usando então um fármaco que aumentasse, dificultasse, na verdade, o alcance do potencial de ação, que no caso do benzodiazepínico é de que maneira? No caso do benzodiazepínico é aumentando a concentração de cloro no interior da célula, deixando ela negativa, o que dificulta a despolarização. Então, desta forma, os neurônios não ficam muito excitados, o potencial de ação se normaliza e isso reflete numa sensação física melhor para o paciente. E eles atuam onde?
nos receptores específicos que mudam com a formação do receptor GABA, conforme a gente viu, né, na sala de aula. Daí a segunda questão, né, referente, novamente, né, questão que eu falei para vocês que é importante, que é a definição da queixa principal. Qual é o motivo desta queixa principal, considerando a farmacologia dos benzodiazepínicos? Existe algum fator extra que contribua para a intensificação das queixas? Bom, então vamos por parte. Sonolência, fraqueza e dificuldade de concentração são características do efeito exacerbado de benzodiazepínicos, devido a uma ação muito intensa no sistema nervoso central que dificulta demais o alcance potencial de ação. E isso pode acontecer por vários motivos, sendo que os principais: dose excessiva ou eliminação dificultada, quando a dose é normal. Ou interferências que pode acontecer no sistema hepático, no caso de benzodiazepínicos lipofílicos. O que a gente pode deduzir com relação a esse caso do paciente, né? Eu tenho, sim, excesso do benzodiazepínico, que parece não ser devido à dose, mas sim por uma metabolização comprometida. Por quem? Pela cimetidina, que o próprio caso fala, né? O enfermeiro aqui estudou e viu que ele causava muitas interações medicamentosas, porque ele é metabolizado preferencialmente. Então, o que nós temos aqui é um caso de bioacumulação, porque o fígado não está trabalhando adequadamente, porque está metabolizando uma outra substância que pode ser tóxica. O que isso acontece? O que isso leva? A uma dificuldade na eliminação do benzodiazepínico, ele vai se acumulando ao longo do tempo. Então a dose fica excessiva, não porque ele tomou muito, mas porque não consegue eliminar adequadamente. Eis o motivo. E isso tudo pelo fato, né, de ser uma substância lipofílica, né? Então nós temos aí então algumas explicações para este fenômeno, né? Então, fator extra seria o uso do medicamento que afeta a função hepática. Poderia ser simplesmente também um problema hepático sem uso da medicação? Sim, esses são os fatores extras. E a característica farmacológica é o fato do benzodiazepínico que ele está em uso ser lipofílico. Qual que seria a alternativa, então? Usar um mais hidrofílico. Então, ao encaminhar o paciente para o médico da sua área, né, diante do acontecido, você conversando com o médico numa ação interdisciplinar, né, qual seria, né, as alternativas? Basicamente seria duas, né? Você pode sim trocar o benzodiazepínico por mais hidrofílico, correto? Ou trocar o anti-ulceroso. Podia ser, por exemplo, o omeprazol, né, que não causaria, né, esse tipo, né, de interação medicamentosa, certo? Então, usando um benzodiazepínico mais hidrofílico, ele não se sentiria fraco, né, usando a cimetidina concomitantemente, ou pode até usar mesmo um lipofílico, porque o omeprazol não sofrendo a intensa metabolização hepática que a cimetidina requer, né, o fármaco vai ser metabolizado no tempo certo, né, no caso o benzodiazepínico, e não causaria essa acumulação que levaria à fraqueza, sonolência e dificuldade de concentração, certo? Então esta é a resolução do caso 1. Vamos agora então para o caso 2. Né? Agora é uma senhora, 78 anos, aposentada, né, que vive, né, num abrigo de idosos. Né? Daí então, sua história clínica pessoal. Doenças comuns para a idade, queixava-se de insônia. Dormia cedo, mas acordava de madrugada. E não voltava mais a dormir. Bom, aqui nós já temos informações importantes que nós aprendemos, né, durante as aulas. Dentre as quais, a seguinte: esse tipo de insônia tem uma característica em particular. É aquela que você dorme e acorda de madrugada. Nesse caso, esse tipo de insônia, ele é chamado de insônia terminal. Né? O que isso significa? Né? Que eu durmo bem, mas no final da noite, né, eu acabo despertando e não tendo sono repositor como deveria. Né? Frente a isso, foi feito o que então? Foi prescrito a medicação, que no caso aqui, né, foi o
diazepam, que a gente sabe que é um benzodiazepínico que tem característica de ser muito lipofílica, um comprimido antes de dormir. A indicação está completamente correta, né? Porque, né, seria o fármaco indicado para uma insônia terminal, porque ele sendo lipofílico, ele vai durar um tempo maior, porque forma os metabólicos ativos e tudo mais. Bom, daí, vamos lá de novo. Queixa principal do paciente. Também igual ao caso anterior, sonolência, né? Não consegue acordar cedo para se alimentar, tonturas, esquecimento, né? E teve uma queda. Ainda bem, sem maiores consequências, mas se ela tiver osteoporose, né, se torna um processo complicado e perigoso. Então é a mesma situação do caso anterior. Você tem, então, uma queixa principal, né, dessa paciente, né, que a gente define, e essa queixa principal é uma exacerbação do efeito, está muito claro e nítido, né? Daí, então, como enfermeiro deste abrigo para idosos e conhecendo as particularidades dos benzodiazepínicos, você associaria a queixa ao uso da medicação? Sim, porque a questão da sonolência se dá devido, né, ao potencial de ação que está agora com muita dificuldade de ser alcançado nos neurônios. E pode ser por N motivos. Dose excessiva ou metabolização comprometida que leva à bioacumulação. Então, existe uma associação, sim, né? Pela farmacologia a gente consegue explicar isso, né? E considerando os tipos de insônia, né? E particularidade da paciente, qual é o tipo de insônia que ela teria? Uma insônia terminal, que justifica então o uso, né, do fármaco lipofílico. Lembrando que a insônia terminal, preferência para os lipofílicos. Por que não hidrofílico? Porque o hidrofílico tem um tempo de ação mais curto, porque como ele não precisa ser metabolizado e não forma metabólito ativo, ele é excretado rapidamente e perde a sua ação. Então existe sim uma correlação e a insônia dela tem uma característica bem definida. Então qual seria a medicação mais indicada para esta paciente, né? E que não provocaria os problemas? Bom, considerando que ela tem que usar um fármaco que dure mais tempo e que o lipofílico está comprometendo suas atividades, bem provavelmente pela redução da função hepática da idade, né? O mais correto seria um intermediário, não muito hidrofílico, né? E também não muito lipofílico. Então, né, a resposta aqui seria um intermediário, que vocês podem pesquisar lá no nosso material e ver quem se trata. E assim, então, a gente resolve o caso e partimos, então, para o terceiro caso. Também esse, né, temos uma situação de abrigo de idosos, né, de um aposentado, né, de 78 anos. Estava usando antidepressivo, né, agora a gente muda, né, passamos agora para os antidepressivos, e conversando com o enfermeiro, fala da dificuldade de evacuação, que começou há pouco tempo. Pergunta se tem a ver com a relação com a medicação. Primeira coisa que tem que ser feita aqui, gente, em estudo clínico, é uma coisa que a gente chama de linha temporal. O que é uma linha temporal? É eu verificar se a queixa principal começou após algum determinado fenômeno. E qual é a queixa principal desse paciente? A queixa principal desse paciente é constipação. Daí, então, analisando esse caso, o que se observa? Né? Que a constipação começou depois do uso realmente do antidepressivo. Então, faz sentido, né, o que o paciente vem, então, se queixando. Daí, a primeira pergunta, então, né, seria, né, como atuam esses antidepressivos tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina? O princípio básico da ação dos fármacos é o quê, né? Manter níveis de neurotransmissores em quantidades adequadas. Eu tenho diversas formas, mas hoje em dia a forma mais usada é aquela que impede a recaptação, porque existe um processo natural nosso de guardar neurotransmissores que estão teoricamente em excesso. E no processo de depressão, quando eu tenho uma redução na produção de neurotransmissores, esse processo de recaptação não é afetado, ele continua funcionando normalmente, o que contribui ainda mais para a redução de neurotransmissores. Então, o que fazem esses fármacos? Eles bloqueiam a atividade da proteína de recaptação, não deixam então que os neurotransmissores voltem para o neurônio de origem, e eles acabam ficando então se acumulando na fenda sináptica, normalizando a atividade. Nós temos os gerais, os tricíclicos, que inibem a recaptação de vários neurotransmissores, e temos os seletivos, aqueles que impedem a recaptação apenas da serotonina, que tem um efeito mais pontual específico, porque a serotonina é o neurotransmissor responsável
né, pela questão envolvendo sintomas de prazer, de satisfação, de alegria, né? E não afeta os demais que vão exercer suas funções, né, sem causar alguns efeitos adversos, né, comuns que pode acontecer com esses fármacos. Então essa é a diferença, né? O princípio de ação é o mesmo, só que no caso seletivos, como é a fluoxetina, você tem então, né, uma seleção na recaptação. Você impede a recaptação de um neurotransmissor apenas. A pergunta seguinte, se atua de forma direta ou indireta. Eles atuam de forma indireta. Por quê? Porque não é a fluoxetina que vai ligar o receptor. Ela simplesmente atua sobre uma proteína e o meu neurotransmissor, a minha serotonina que eu produzi, é que vai atuar. Então, o medicamento não atua direto no receptor. Esse é o X da questão. Ele não atua direto no receptor. Quem atua no meu receptor é o meu neurotransmissor, que eu consegui aumentar a quantidade porque eu não deixei ele ser recaptado. Então, esta é a explicação, né, para esta questão. E a questão relacionada à queixa principal do paciente, né? Então, os movimentos peristálticos do intestino, né, ocorrem por ação agonista colinérgica. Como os antidepressivos podem causar a constipação que o paciente relata? Isto em função do efeito anticolinérgico. Por quê? Porque eles têm na sua estrutura uma parte muito semelhante com a acetilcolina. Então, dá uma reação cruzada. Ao invés de eles irem só na proteína de recaptação, eles podem se ligar a receptores da acetilcolina de forma parcial e, por isso, gerar um efeito antagonista. Né? Você não tem resposta, ele só ocupa o receptor. A verdadeira acetilcolina fica na fila esperando. Né? Então, isso pode levar à constipação. E existe uma escala, né, de constipação dos fármacos. Né? Então, por exemplo, a amitriptilina é um dos que mais, né, levam a este efeito, seguido pela nortriptilina, né, e também, né, numa sequência mais simples, podemos considerar também que a fluoxetina seria, né, aquele que menos causaria. Então, a constipação aumentaria nesse sentido aqui. Então, a forma seria verificar a medicação em uso e propor uma troca, então, né, trocando preferencialmente, né, os tricíclicos por um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ok, gente? Então essas são as questões de hoje. Qualquer dúvida, entrar em contato. Um forte abraço.